Pessoal, hoje nós vamos tratar sobre a questão de temporização de flip-flops, parte 6 dos nossos trabalhos, e o que a gente vai olhar aqui, além dessa questão de temporização, é como que a gente constrói um registrador. Como eu já informei para vocês em outras ocasiões, o registrador é um elemento muito importante em sistemas de computação. Inclusive, ele é parte essencial do trabalho que nós vamos fazer com os cifradores. Bom, então como a gente já tinha visto anteriormente, a gente viu a parte de circuitos simples com memória, depois tratamos um pouco a questão de uso de clocks, né? E hoje a gente vai mexer um pouco com circuitos mais complexos utilizando flip-flops. No caso, seriam os registradores. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre metaestabilidade, que é um problema que ocorre e nós temos que ter uma forma de lidar com ele. Tá? Em termos simples, metaestabilidade é quando nós não temos aí um sinal muito bem definido, ou seja, você pode incorrer em um erro de bit, pode ser, você imagina que seja um bit 1 e é 0 e vice-versa, certo? Novamente, essa aqui é a nossa bibliografia, Roth, unidade 11, o Todd, capítulo 5 e o Katz, capítulo 6. Tá? Quais são as metodologias para poder fazer a temporização? Basicamente, o que nós temos que fazer é criar regras para poder interconectar componentes e os clocks. Eu acho que a gente lembra ainda um pouco naquela questão dos flip-flop mestre-escravo, né, onde a gente tinha dois elementos, né, dois latches, um interconectado com o outro, sendo que enquanto um atendia, o outro estava parado, né, por isso chama mestre-escravo. Da mesma forma, aqueles outros flip-flops que eram disparados por borda, da mesma forma, quando um preparava o sinal, o outro estava inativo, né? Então, aqueles com gates transparentes. A abordagem vai depender desses blocos de construção, né, usados para elementos de memória, né, como que eu tinha mencionado anteriormente. Nós aqui, nesse caso, vamos concentrar em flip-flops acionados por borda, que são encontrados em dispositivos lógicos programáveis, certo? Mas ainda existem muitos circuitos integrados, personalizados, com latches que são sensíveis ao nível. Então, quais são as regras básicas para a temporização correta? Dados corretas com relação ao tempo são fornecidos pelo flip-flop. E 2. Nenhum flip-flop muda de estado mais de uma vez por evento de clock. Esse aqui é o ponto. Quando a gente faz isso, a gente consegue criar uma devida temporização. É importante a gente partir agora para algumas definições. Essas definições elas são importantes por quê? Porque muito da conversa que a gente tem passa por isso, passa em vocês entenderem com clareza os conceitos para que a gente possa discutir subsequentemente. Então, o clock, né, o relógio, esse evento periódico, acho que nesse ponto aqui vocês já conhecem bastante, né? Mesmo porque a gente tem computadores com clock, então todo mundo entende isso com muita clareza. Outros pontos que não são muito claros é o chamado de setup time e hold time. Então vamos lá, o que é o setup time? É o tempo de preparação, né? É o tempo antes do evento de clock mínimo, é um tempo mínimo antes do evento do clock, pelo qual a entrada deve estar estável, tá certo? Ou seja, para valer um sinal, ela tem que, antes dela passar, decorrer esse tempo. Tá? Vai ficar claro quando a gente olha o desenhozinho aqui. E o hold time é o mínimo, esse aqui é mais fácil a gente entender. É o tempo mínimo depois do evento de clock até quando a entrada deve permanecer estável. Então vamos começar desse aqui que é mais fácil. Então vamos dizer, aqui tem o clock e aqui tem a entrada, tá certo? Então o clock, e aqui esse desenho que sobe, desce, ou desce e sobe, é só para dizer o seguinte, que ocorreu um evento aqui, pode ser de 1 para 0 ou de 0 para 1. Então quanto tempo que esse evento tem que preceder o clock para que a gente possa, de fato, vamos dizer assim, ter o flip-flop ou latch pronto para poder receber o sinal. Esse é o tempo de setup time. Se algo acontece antes desse tempo decorrer, em outras palavras, se algo acontecesse
aqui, onde está o laser, ele provavelmente não funcionaria. A gente tem que aguardar um tempinho para que possa ser feito. Da mesma forma, uma vez que o sinal está lá, estável, e entra o clock, você não pode tirar o sinal de cara, você tem que esperar um pouco, e esse é o TH, o T de hold. Então, esses que são os tempos que a gente faz. E com isso, por exemplo, aqui embaixo, né, você tem dados que estão variando, aqui a churada aqui é o que está alternando, e estável, ele tem que estar estável dentro dessa janela, tá certo? Ou seja, um T setup antes e um T hold depois da borda do clock. Por isso que a gente tinha falado que trataríamos de flip-flop tipo D acionado por borda, né? Então vamos dar uma olhada um pouco mais nesse sentido. Então imagine vocês um flip-flop tipo D disparado pela borda ascendente. Em outras palavras, é essa aqui que está. Então quando a gente olha e examina, vamos examinar cada um desses setup and hold times, né? O tempo de setup, o tempo de segurar. Então, aqui é o dado, tá? Aqui eu tenho 1.8 segundos de setup, entrou o clock. Mas vocês podem estar pensando, mas espera aí, por que tem essa curva, essa rampinha aqui? Gente, sempre tem uma rampinha, a questão é em que a dimensão de tempo, né? Em que escala de tempo que essa rampa ocorre, né? Então aqui está parecendo que é algo da ordem aí de 1 nanosegundo ou qualquer coisa como isso. Então, nenhum sinal ele muda abruptamente, né? Então a gente aqui representa todos esses casos. Então o que nós temos aqui? Temos um setup time de 1.8, aí entrou o clock. Aí vocês podem ver, a gente conta a partir do momento que ele atingiu metade do valor. Pronto, entrou o clock, a borda ascendente. Então aqui agora a gente tem esse T-hold, tá certo? Aqui é o T-wait, que ele está aqui mostrando o sinal. E agora, o que acontece? Deste momento que aqui estava, ou melhor, a gente pode inclusive considerar o momento da borda ascendente do clock até o estado que está definido, gasta-se esse T subíndice PD, tá certo? É o tempo de propagação do sinal na entrada D até a saída Q. Então, esses são os tempos, né? Então, a gente tem o SU de setup, H de hold, esse T de window, né? Deve ser T de window, a janela do clock que a gente tem, e o TPD, que é o tempo de propagação através do flip-flop. Tá claro? Então, gente? Então, muito bem. Então, isso é o que a gente utiliza quando a gente considera essa borda ascendente do clock. Então, agora vamos trabalhar um pouco com o conceito de registrador de deslocamento. O que é um registrador de deslocamento? O registrador de deslocamento ele funciona da seguinte forma. Você coloca um dado, tá, na entrada, agora por isso que eu estou agora brincando aqui, chamando de dado, né? É um valor, um estado na entrada, dado porque é flip-flop tipo D, e a saída desse flip-flop tipo D, desse primeiro aqui, é um Q, chamamos ela de Q0, que entra, por sua vez, na entrada de um segundo flip-flop, o que, por sua vez, terá uma saída Q1. Então, funciona assim, a entrada, como vocês podem perceber aqui, ela é serial. Tá? A gente só entra com um dado aqui via esse primeiro flip-flop. Então, o que é esse registrador de deslocamento? E por que ele é um registrador de deslocamento? Bom, em primeiro lugar, por que ele é um registrador? Porque depois que, nesse caso aqui, a gente tem 2 bits, né, o bit 0 e o bit 1, vamos chamar assim, tá? A gente pode imaginar que tem só 2, mas a gente pode generalizar isso para um número grande de bits, e esse número grande pode ser, por exemplo, 8, alguma coisa assim, tem um pacote que chega, ou sei lá, 32, seja lá o que for. Então, à medida que vai entrando o clock, o dado que estava na entrada passa para Q0 e o que estava em Q0 passa para P1. Isso é representado aqui nesse diagrama temporal que vocês percebem. Como eu mencionei anteriormente, a gente está lidando com um flip-flop tipo D disparado por borda ascendente. Aqui a borda ascendente. Então, vejam bem, na entrada tínhamos 0 e a saída Q0 não vale nada, por isso está achurada. A saída Q1 também não vale nada, por isso está achurada.
E a partir dessa primeira borda, a gente amostra esse sinal da entrada e joga na saída. Aqui eu não estou representando aqueles esquemas de temporização, né? O T de setup, o T de hold, o T de PD, o T da janela do clock. Isso não é necessário para essa discussão aqui no momento, mas todos aqueles conceitos que a gente tratou anteriormente, eles estão implícitos toda vez que nós viermos a discutir sobre flip-flop e registradores, tá certo? Mas por simplicidade aqui a gente não vai prestar muita atenção nisso aqui nesse nível, porque o que eu gostaria que vocês entendessem é basicamente isso, o mecanismo de funcionamento. Então eu tenho um dado na entrada, passa-se a primeira borda, Q0 está um dado válido, Q1 não está, passa a segunda borda, vejam que agora comutou, a entrada era 0, passou a ser 1, ou seja, faz com que Q0 passe também de 0 para 1. Observem que então nós temos aqui um período de clock que decorre para o dado pular de um registrador da esquerda para a direita. Observem bem aqui, certo? Então vamos dar uma observada aqui como isso funciona. Aqui não parece tanto porque parece que foi só metade, né? Mas é porque foi a hora que ele disparou, por isso que parece que foi só a metade. Mas a gente tem que observar a relação entre Q0 e Q1. Percebam, portanto, que aqui decorreu um período de clock, aqui decorreu um período de clock, e o sinal que estava em Q0 passa para Q1. Aí depois a gente tem o 0 aqui e passa para cá. E assim sucessivamente. Tá certo? Então, sempre acontece isso nessa forma de registrador de deslocamento. O valor novo sempre vem no primeiro estágio, certo? Enquanto que o valor anterior do primeiro estágio passa para o segundo estágio. E nós temos que ter sempre esse Setup Hold Propagation Delay, né, o PD, tem que ser maior. Esse Propagation Delay tem que ser maior do que o hold time, tá? Então é isso que a gente tem que observar aqui, a gente tem que fazer essa consideração aqui, para que o sinal não seja corrompido. Essa é uma das regras. Aqui, então, portanto, tem aqueles tempinhos. Vamos dar uma olhada de novo aqui. Agora vamos ver por que é que isso aqui funciona. Neste caso, porque o atraso de propagação excede o tempo de hold. Então vamos dar uma olhada como que é o atraso de propagação. Cadê o PD? Acho que aqui ele está chamando de P. Né? O propagação aqui é esse que aqui temos. Né? Então a entrada, esse aqui é o sinal de entrada, certo? Aí a gente tem aquele setup time, que é esse que aqui está, de 1.8 nanosegundos, depois o T-hold de 0.5 nanosegundos, tá certo? Durante o clock, e o TP de propagação é da hora que o clock comutou até a hora que saiu lá no Q, e deu então da ordem então de 1.1 a 3.6 nanosegundos, tá certo? Aqui está com mais cara de 1.1. E o que é 3.6? Né? 3.6 aqui vai dar duas vezes esse tempo aqui. Né? Então vamos continuando aqui para a gente poder ver. Qual que é a questão que a gente tem que considerar? Quando a largura do... Então, primeiro ponto. O delay de propagação excede o tempo de hold. Certo? Ou seja, ele gasta mais tempo propagando do que ele segurando. Então, isso é importante. E isso vai ficar claro na última frase aqui. A largura do clock, ela excede o tempo de setup. Isso é bem claro, né, gente? Porque se o clock comuta antes da gente ter o sinal pronto, não tem jeito. Ou seja, a gente precisa guardar. Então, essa janela do clock, ela tem que superar. Quando você tem essas duas condições, isso garante que o próximo estágio vai travar.
no valor atual antes que ele mude para o novo valor. Então é por isso que ela funciona, tá certo? Então essa é uma forma. Agora a gente tem problemas com isso. O primeiro é o clock skew. O que é clock skew? Clock skew é quando o clock ele distorce. Acho que no livro do Totti ele dá um nome melhor em português para skew. Mas skew é isso, ele distorce, tá? Ele passa, ele varia. O problema é esse. O comportamento correto, quando você tem essa cascata de flip-flops, um conectado no outro, assume que o clock é igual. Ou seja, todos os elementos estão sabendo, né? O clock é como se fosse um maestro. Ele tem que ser igual para todos, mas isso é difícil em sistema de alto desempenho, porque o tempo que gasta para o clock chegar em um dado flip-flop é comparável aos atrasos pela porta. Por quê? Porque o sinal tem que propagar. Então, você tem um flip-flop, tem um outro lá na frente, então o clock vai viajando ao longo da linha. Então ele gasta tempo, da mesma forma que o sinal gasta tempo passando pelos transistores. Então, qual que é o efeito desse distorção de clock? Então, o clock 0 é o clock que está no primeiro flip-flop. Clock 1, aqui ele só foi exagerado, tá? Então, o clock 1 é aquele clock que se atrasou um pouquinho, porque ele gastou um tempo para poder trafegar da posição onde ele estava no flip-flop 1 até a flip-flop 2. E a consequência prática é essa que aqui está, né? Ou seja, a entrada era 1, o valor anterior a entrada é 0, o valor anterior era 1, e ele gastou esse tempo, né, que veio o clock 1, pronto, ele comutou, e aí depois na sequência o outro comuta, por conta dessa diferença aqui. Então esse é um problema muito sério, né? É um problema muito sério, por quê? Porque os valores não estão mudando todos ao mesmo tempo. Esse é o grande problema. Então, qual que é o resumo? Eu ainda não falei de flip-flop JK, falamos acho que na última aula, mas esse aqui faz um resumo, né? Acho que a gente já discutiu até esse slide mesmo. A gente tem esses flip-flops sensíveis a nível em circuitos customizados, tá? Pode fazer com 4 chaves. E nesses dispositivos lógicos programados, geralmente a gente usa esse de disparado por borda, que é a escolha para um registrador de deslocamento. A parte do flip-flop JK, acho que a gente já conhece, né, que ele é igual ao RS, só que a gente usa a entrada 1, 1, para poder comutar, e ele é bem fácil quando a gente começar a discutir sobre contadores. Mas eu vou parar por aqui para vocês poderem estudar um pouco e a gente continua em maiores detalhes sobre registradores na sequência. Então, obrigado.